Peraí, eu vou bem ali pegar mais comida. Então, essa aula a gente vai estar dando início ao novo módulo, né? Para dar introdução ao novo módulo, porque a gente já encerrou com o trabalho o módulo passado, que foi sobre as características gerais da célula, o que é célula, e essa a gente vai voltar um pouquinho, vai ser mais um retrocesso, vai voltar um pouco, para a gente entender algumas características de como a célula foi descoberta. A gente já sabe que a célula é composta por uma membrana, que ela tem organelas. Então, a gente tem algumas características gerais das células, que vocês fizeram a maquete, né, a produção. Mas, como descobriram que a unidade básica da vida ela é a célula. Tudo é formado de célula. Então, há menos de 400 anos, a humanidade descobriu um vasto mundo novo, que é chamado de mundo microscópico. Cientistas pioneiros chegaram a ele através dos primeiros microscópios, que são instrumentos, então, capazes de ampliar imagens de pequenos objetos algumas centenas de vezes. Hoje, microscópios modernos e sofisticados fornecem ampliações da ordem de muitos milhares e até milhões de vezes, possibilitando visualizar detalhadamente o interior das células e sua intrincada estrutura. Os avanços da microscopia permitiram aos estudiosos concluir que as células são componentes básicos de todos os seres vivos. Isso revolucionou não só a biologia, mas também nossa visão de mundo. Se somos constituídos por células semelhantes às das amebas e dos tomates, seria essa semelhança mera coincidência ou ela reforçaria as evidências de que todos os seres vivos descendem de ancestrais comuns que viveram na Terra há bilhões de anos? Pesquisas biológicas e médicas progrediram extraordinariamente com o desenvolvimento dos microscópios e das técnicas de estudo das células. Atualmente, um simples exame microscópico do sangue permite saber se as pessoas estão anêmicas, se há infecção, se através das células da mucosa permite detectar a formação de tumores e etc. Aqui específico tumor do útero, mas não só ele. Aqui tem uma foto de um antigo microscópio, um dos primeiros construídos. Ele é um microscópio fotônico, com lentes e lâminas de vidro citológicas, né? Aqui, ó, ele tinha uma lente ocular, uma lente objetiva, um mastro que dava sustentação no sentido também de nivelar a altura das lentes, uma outra lente com luz para dar mais ampliação, e a lâmina era colocada aqui embaixo. Disso, a gente tem os primórdios da citologia e as primeiras visualizações relacionadas a ela. Primeiro, a invenção do microscópio, que ele é um instrumento capaz de ampliar imagens, possibilitando a descoberta das células. Acredita-se que o microscópio tenha sido inventado em mais ou menos 1591 por Hans Janssen e o seu filho Zacarias, que são dois holandeses, fabricantes de óculos. Entretanto, os primeiros registros de observações microscópicas de materiais biológicos foram realizados pelo holandês Anthony van Leeuwenhoek, em 1632. Então, acreditam-se através de materiais encontrados, que o primeiro microscópio foi criado em 1590, arredondando, mas o primeiro material biológico visto por esse microscópio foi em 1630. Por aí, mais depois de 1630, porque aqui é a data de nascimento de Anthony. Então, foi mais ou menos em 1640, uns 50 anos depois. Leeuwenhoek fabricou dezenas de microscópios dotados de única lente de vidro polido e forma quase esférica. Com ele, observou diversos materiais biológicos, como embriões de plantas, glóbulos vermelhos de sangue e espermatozoides de sêmen de animais. Ele é considerado o descobridor dos micróbios, como eram antigamente chamados os micro-organismos. Influenciados por tais descobertas, o inglês Robert Hooke construiu um microscópio com duas lentes ajustadas às extremidades de um tubo de metal. Uma das lentes ficava próxima ao olho do observador, sendo chamada de ocular, e a outra sendo perto do objeto observado, chamado de objetiva.
Instrumentos como esse, com 2 sistemas de lentes, são denominados microscópios compostos. Os microscópios de Leuwenhoek, dotados de uma só lente, são chamados de microscópios simples. Então, da história geral dos microscópios em si, como eles foram construídos, entende-se como o construtor inicial dos microscópios atuais e que a partir dele se desenvolveu todos os microscópios, Robert Hooke. É só imaginar o incrível Hooke segurando o microscópio. E foi Hooke que descobriu, e que descobriu nem tanto, mas que construiu o primeiro microscópio composto. Ele é chamado de microscópio composto porque ele possui 2 lentes. A lente que eu coloco no olho é chamada de lente ocular. E a lente que fica perto do objeto é chamada de lente objetiva, que é a que vai dar o zoom para chegar mais perto, para poder conseguir visualizar o que eu quero ver. Nesse microscópio aqui, ó, do início, ele já é considerado um microscópio composto, pois ele tem a lente ocular e tem a lente objetiva. Já aqui é considerado um microscópio simples. Aqui é um tipo de microscópio em que ele botava uma lente bem pequena e colocava perto do olho para poder visualizar o que é que tinha. E aqui é uma imagem de Leuwenhoek. Disso, entre os diversos materiais pesquisados, Hooke observou finas fatias de cortiça. Cortiça não tem rolha que tem dentro de tampa-garrafa de vinho. Rolhas são feitas de cortiça, que é esse material porado, tem poros. E ele é tirado de cascas de árvores. Então ele pegou finas fatias de cortiça, cortou bem fininho, colocou numa lâmina e botou no microscópio que ele construiu. E através desse material ele percebeu na cortiça que ele tinha, ó, bem aqui, onde vocês podem observar, que tem vários quadradinhos, e esses quadradinhos eram vazios, são vazios. E ele pegou e disse, interessante, eu vou nomear esses quadradinhos como, essas caixinhas, como cell, que significa cela, né? Cell significa célula. Então são várias celinhas, várias cavidades. Daí surgiu esse termo de cell, surgiu o termo de célula, ou célula. Então esse termo cell, ele desenvolveu-se para o termo célula, que significa cavidade. E aí essa cavidade que se desenvolveu, que hoje a gente chama de célula, mas que a partir dela que foi entender que a célula, que é essa cavidade, no nosso organismo não é uma cavidade. Ela é um organismozinho, a unidade básica da vida, que tem organelas, núcleo, tem todo um desenvolvimento. Mas como o primeiro a definir esse nome foi Hooke, esse nome perpetuou-se até hoje na biologia. Aqui é um exemplo de um microscópio construído por ele, em que ele colocava o olho aqui e via o material aqui na pontinha. O interesse pelo mundo microscópio levou muitos pesquisadores a investigar a constituição microscópica de grande variedade de plantas e animais. Descobriu-se que as partes internas e suculentas das plantas eram constituídas por estruturas semelhantes às células descritas por Hooke na cortiça. Entretanto, as células internas das plantas eram preenchidas por fluido gelatinoso, semi-transparente, que nós já conhecemos, que é o citoplasma. Logo se descobriu que os animais também são constituídos por células, porém destituídas de da parede celular. As células animais não têm parede celular, como as células vegetais. Assim, em 1833, o botânico escocês Robert Brown descobriu que a maioria das células, tanto animais como vegetais, apresentavam uma estrutura interna esférica, que foi denominada como núcleo, pois estava no centro da célula. Então, vai ser denominada como núcleo celular. A partir das observações do comportamento das células em diversos ambientes, os cientistas concluíram que tanto células animais como vegetais apresentavam uma finíssima película ao redor dessa célula, chamada de membrana plasmática. No caso das células vegetais, ainda tinha uma externa, a membrana plasmática mais espessa, mais grossa, que foi denominada como parede celular. É exatamente essa parede que dá rigidez aos tecidos vegetais. No início do século XIX, já conhecidas 3 partes fundamentais
membrana plasmática, citoplasma e núcleo, os estudos mostraram que dentro do citoplasma continha pequenos órgãos, que como eram muito pequenos, foram chamados de organelas, e depois determinadas como organelas celulares ou organelas citoplasmáticas. O núcleo depois foi encontrado que dentro dele havia material genético, e esse material genético foi determinado de nucleolo. A partir daí, desse nome todo que a gente descobriu, foi descoberto a partir lá da célula de Hooke, determinou-se que uma célula padrão deveria ter uma membrana plasmática, o citoplasma, um núcleo celular contendo nucleolo, e em células vegetais, uma parede celular mais vacúolos, que eram espaços vazios. A partir daí se tem a teoria celular. Em 1838, reunindo estudos e diversos outros pesquisadores juntos com Brown, com as pesquisas de Brown, que foi Schleiden, que foi Schwann, eles dois lançaram a ideia das plantas serem constituídas por células e chegou à mesma conclusão para os animais, no caso de Schleiden e Schwann. Começava-se a se estruturar assim a teoria celular, que tinha as seguintes premissas. Primeira, todos os seres vivos são formados por células e por estruturas que elas produzem. Portanto, as unidades morfológicas dos seres vivos eram as células, também consideradas como unidades básicas da vida. As atividades essenciais que ocorrem no interior da célula são as unidades funcionais ou fisiológicas dos seres vivos. E as novas células formam-se apenas pela reprodução de células pré-existentes, por meio de um processo chamado de divisão celular. Então, lembrem-se desses três nomes. Lembre-se desses três nomes. Hooke, Schleiden e Schwann. Quem foi Hooke? Bora lá, quem foi Hooke? O que foi que Hooke construiu? Construiu o primeiro microscópio. Primeiro microscópio composto, porque aí tem duas lentes, mas o primeiro microscópio composto. E Schleiden, ele estudava botânica, e Schwann estudava os animais. Schleiden e Schwann, eles desenvolveram Peraí, o quê? eu vou pedir para você repetir mais uma vez, viu? Peraí, eu vou anotar aqui no caderno, já. Tá. Primeiro, Hooke, H-O-O-C-K, Hooke. CK não, só KE, ali, H-O-O-K-E, Hooke. Ele construiu o primeiro microscópio composto. Schleiden, tá bem que Matthias Schleiden, ele estudava botânica e falava sobre células dos vegetais. E Schwann, Theodor Schwann, ele estudava animais e estudava as células animais. Juntaram a partir de Brown, que era um botânico, que tem bem aqui embaixo, juntaram a partir de Robert Brown, as teorias de Robert Brown, as pesquisas dele, juntando com as suas ideias de Schleiden e Schwann, a que foi denominada como teoria celular, que valia tanto para animais quanto para vegetais. Essa teoria celular tinha três premissas, né? Três ideias envoltas dessa teoria. Que ideias eram essas? As ideias eram que todos os seres vivos eram formados por células, as células tinham funções e cada célula só surgia a partir de outra célula existente. Então, voltando, todos os seres vivos eram formados por células, as células tinham funções dentro desse ser vivo e outra célula só nasce a partir de uma célula anterior. Isso para a teoria celular. E a formulação dessa teoria teve importância para o desenvolvimento da biologia, eu já considerando que a célula é a unidade básica. Tudo vem a partir da célula. Qual a composição? A gente tem células, células formam tecidos, tecidos formam órgãos, órgãos formam sistemas, sistemas formam organismos. E aí vem a partir do desenvolvimento da ecologia dos organismos. Então, por exemplo, a célula forma o tecido liso. O tecido liso forma o órgão do estômago. O estômago, junto com outros órgãos, forma o sistema digestório. O sistema digestório, junto com outros sistemas, formam um organismo. Então, célula, tecido, órgão, sistema e organismo. Então, a célula
formam um tecido formam os órgãos formam um sistema, e os sistemas formam um organismo. Então, por isso que teve muita importância a teoria celular para entender todo esse processo. Dessa ideia, a gente tem que, com o nível das pesquisas, descobriu-se que os seres não são tão diversos como a ameba e o ser humano, que tem grande semelhança no nível microscópio, pois ambos são constituídos por células bastante parecidas, só que a ameba é unicelular, formada por uma única célula, enquanto os seres humanos são multicelulares, formados por muitas células. Então, celular, célula, uma célula. Multi, muitos. Pluri, muitos. Multi ou pluricelulares, muitas células. São dezenas de bilhões. A partir disso, a gente tem que a teoria celular é uma das mais importantes generalizações da história da biologia. Ela admite que, apesar das diferenças quanto à forma e à função, todos os seres vivos têm em comum o fato de serem constituídos por células. Assim, para compreender plenamente o fenômeno vida, é preciso conhecer células. A célula, unidade básica da vida. A partir disso, a gente tem a questão que ainda é uma discussão dos biólogos e de quem estuda as células e seres vivos, são relacionados aos vírus. Pois nos reinos, quando estuda-se reinos, a gente tem o reino dos fungos, o reino das bactérias, o reino dos animais, o reino das plantas e o reino dos protozoários. Só que a gente tem outro organismo vivo, que são os vírus, que eles não são encaixados em nenhum dos reinos. Porque muitos cientistas têm confronto com outros cientistas de dizer que vírus não é um ser vivo. Por quê? Porque o vírus ele está presente em todo lugar. Todo lugar tem vírus. A diferença é porque um vírus ele só entra dentro do seu organismo através de mucosa. O que é mucosa? Parte interna da boca, garganta, língua, parte interna do nariz. Isso são as mucosas, parte interna do olho. Ou através de um corte, que você vai dar liberdade para ele entrar dentro do seu organismo. Porém, quando o vírus ele entra dentro do seu organismo, ele ainda entra cristalizado. Só que aí, no momento que ele chega a ter contato com uma célula, ele entra dentro da sua célula, entra dentro do núcleo da sua célula e toma posse da sua célula e vira o comandante. E nesse comando dentro da célula, ele faz com que a célula comece a se multiplicar e, através dessa multiplicação, acabe levando os seus filhinhos junto com elas. Então, o vírus ele só consegue viver como parasita. Ele só consegue viver dentro de uma célula. Fora da célula, ele não consegue viver. Por conta disso, alguns cientistas dizem que ele não é um ser vivo, pois ele não tem vida fora da célula. Só que outros cientistas já dizem que o vírus ele é um ser vivo porque ele tem funções de ser vivo. Ele se multiplica, ele tem processos respiratórios, ele tem processos de vivência, de se manter vivo. Então, ele tem algumas questões do vírus que levam ele para a teoria celular dele ser uma célula viva e tem algumas outras características que ele não é um ser vivo. Por conta disso, ainda existe esse impasse entre alguns cientistas. Com isso, estudos detalhados da estrutura do vírus, em 1950, mostraram que eles não apresentam células, ou seja, eles são acelulares, apesar de apresentar funções celulares, não sendo considerados seres vivos. Todos concordam que o vírus são estruturas biológicas que invadem as células para se reproduzir. Eles são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios, pois eles só conseguem viver dentro das células. Se não encontrarem células vivas para que se reproduzem, eles permanecem inertes sem realizar nenhuma atividade vital. O fato de os vírus serem acelulares não enfraquece os princípios da teoria celular, uma vez que todas as atividades, inclusive a própria reprodução dos vírus, ocorrem dentro das células. A descoberta da célula e o desenvolvimento da teoria celular abriu um novo caminho de estudo da biologia, chamada de citologia, que vem do grego cytos, que vem citos, que vem cell, que significa célula, e logos, que significa estudo. Então, o estudo da célula significa citologia,
que investiga a estrutura e o funcionamento das células vivas. A gente vai parar por aqui. Na próxima aula do vídeo vai estar falando sobre o microscópio fotônico. A de hoje foi só para dar introdução a tudo, que muitas das coisas Mariola que vocês acaba rápido a do senhor, viu? já viram. Mas aí a gente fala o quê? A gente tem o quê? A gente tem que nesse início desse módulo, né, desse livro, a gente vai estar falando sobre, a gente está falando sobre microscópio, e a gente vai trabalhar um pouco sobre microscópio a partir de agora, os diferentes tipos de microscópio, quanto que a gente pode dar zoom nesses microscópios que existem. A gente tem microscópios mais simples, a gente tem microscópios mais desenvolvidos, a gente tem microscópios eletrônicos que são assim muito desenvolvidos, mas de modo geral, saindo um pouco da biologia e indo para a química, a gente tem que a unidade básica da vida é a célula, mas a gente tem que a unidade básica da matéria é o átomo. E atualmente a gente só não tem microscópio que consegue dar zoom ao ponto de vermos um átomo, porque um átomo ele é muito, 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 muito pequeno. Atualmente, os microscópios atuais só conseguem ver um átomo assim, como uma bolinha, desse jeito. Porém, um átomo, através de estudos científicos e cálculos matemáticos, identificaram que um átomo ele tem esse formato, né, que é o formatinho de um átomo, com o núcleo e os eletrodos flutuando ao redor dele. Porém, o nosso microscópio mais evoluído só consegue ver até hoje assim, e não assim. Assim é só através de pesquisas que entende-se que ele é desse jeito, mas a gente não consegue ver. Já nossas células, que são maiores do que um átomo, mas elas ainda são muito pequenininhas, a gente já tem microscópio suficiente para conseguir vê-las. Porém, um microscópio desse, que consegue ver uma célula, ele é mais ou menos do tamanho de um quarto. Ele é muito grande, dependendo do tamanho desse quarto. Ele é muito grande e ele consegue ver os detalhezinhos de uma célula. Os microscópios que normalmente são contidos dentro de um laboratório de biologia ou dentro de um laboratório de química, eles não conseguem ver células a esse nível. No laboratório de biologia ou de química, a gente vai conseguir ver uma célula mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Onde a gente vai conseguir ver a membrana plasmática, né, que é essa voltinha. A gente vai conseguir ver a bolinha do núcleo, porque ele é um pouco maior do que as organelas, e vai ver tracinhos, que são as organelas. Mais que isso, a gente não consegue ver no microscópio simples de laboratório. A gente precisa de um microscópio mais evoluído, mais eletrônico, mas ainda assim é interessante, porque a gente consegue ver as célulazinhas que são microscópios a partir de um zoom bem elevado. Deixa eu só anotar o nome de vocês e a gente encerra a nossa aula.